aquele glamour, que também houve alturas que foi muito excessivo e houve quem fosse muito contra o excesso de letras que havia nas fachadas. Nós formos ver, e não era só os neons, há fotografias de uma quantidade enorme de tabletas lindíssimas, mas que eram tabletas, tinha tableta, tinha o toldo, tinha a letra, tinha a fachada pintada, portanto era um edifício que era repleto de dizeres comerciais. Estava numa poluição. Exatamente. Para nós que temos esta questão nostálgica, é lindo, e é lindo ter essas fotografias, para mim e para o Paulo pelo menos. Mas se analisarmos e se nos colocarmos nessa altura, vamos entender que era ruidoso, que era um excesso de informação. Hoje em dia eu acho que está excessivo, não tem qualidade, fica russo com o sol, não há nenhuma cuidado na durabilidade de nenhum letreiro, não há. Mas mesmo assim eu acho que está aqui a haver aqui uma maior preocupação outra vez, vamos ver. O que é certo é que recordo-me bem da exposição e da reação das pessoas, nomeadamente junto deste Ritz, não é? que estava, convém lembrar, ele estava no topo do hotel, portanto era muito interessante perceber a escala. Sim. A reação das pessoas nessa exposição era uma reação de ativar memórias, era muito interessante porque era de alguma forma, era uma mistura, por um lado um pouco saudosista, saudosista se calhar muito forte, mas nostálgica, de uma determinada cidade, mais nostálgica, não é? De lembrar de determinados momentos. Eu própria, nessa altura, quando eu era criança, não nasci em Lisboa, mas vivi muitos anos na Costa de Caparica, e lembro-me de uma das coisas que mais gostava de chegar ao Natal, era quando vinha com a família ver os cavalinhos. Exato. E os cavalinhos a mexer, e o senhor a tirar o chapéu, não é? Fazia este chapéu. E toda aquela imagética, sobretudo da Praça do Rossio e da Praça da Figueira, e, portanto, e da Rua do Carmo, também me lembro da Rua do Carmo, toda assim. E foi muito interessante perceber que havia aqui, de facto, uma sensação de grande nostalgia e de reconhecimento ao mesmo tempo. Reconhecimento das pessoas com uma determinada geração, de reconhecerem o que é que tinham vivido, e de uma cidade que já não existia, e, portanto gostava que tinha outro momento na história, e dos mais novos também de um certo encantamento. Exato, sim. Não é? Os mais novos foi mais uma questão um pouco narcísica com o Instagram e as fotografias. Mas no encantamento, não é? De ver a técnica, de perceber também como é que era o funcionamento do neon. Mas é um facto, infelizmente, é essa questão das fotografias e é meio... Sim. Sim, não é por acaso, desculpe, não se esqueça o que vai dizer, mas esta foi a exposição do Mood mais instagramada. Pois foi, é isso, essa questão foi assim das exposições. Então no Ritz toda a gente tinha uma fotografia no Ritz. Eu tenho uma fotografia do Ritz. Mas agora nós voltamos a colocar o Ritz nesta exposição Brilha Rio, precisamente até porque é muito interessante a questão da diferença da escala. Nós estamos habituados a ver um letreiro que está no topo do edifício e de repente está cá em baixo, e é uma peça que era de identificação de um estabelecimento e de repente é uma peça industrial, design industrial que tem muita história. E isso eu acho que tem esse fenómeno da escala. E começou na cidade gráfica, uma surpresa que foi para mim e para o Paulo, que foi, nós tínhamos este conceito do design, da escala, da peça, muito à volta da cidade, da legislação, etc. Mas nunca nos tínhamos deparado com essa questão que a Bárbara está a falar, sobre a emoção, sobre o que é que este objeto nos traz à memória, à cidade, como é que eu vivia na cidade naquela época, com quem é que eu estava naquela época. E houve várias vezes que fizemos visitas guiadas, e que houve várias pessoas que se emocionaram e que contavam histórias porque tinham ido lá em determinada altura, em determinado momento. O que também aconteceu quando eu e o Paulo fizemos a exposição Luzes da Cidade do ano passado na editora Stolen Books, a convite do Festival da Palavra, que foi sobre o bairro de Alvalade, e então foi muito pequenina, a exposição foi numa garagem. E colocámos essencialmente letreiros dali, o Sul Américo, o Riviera, a Hélio da Avenida de Roma, a Ótica Roma, etc.
E nós estávamos completamente surpresos da reação. As pessoas vinham-nos agradecer o facto de nós estarmos ali a recolher objetos que lhes diziam alguma coisa, que foram lá porque estavam no liceu, estavam noutro, encontravam-se ali na adolescência, porque começaram a namorar ali, e nós estávamos surpresos de tantas pessoas a agradecerem-nos. Nós temos um bocadinho uma cromice, que guardamos os letreiros e temos esta coisa assim. Mas, de facto, isto diz muito a muita gente e faz parte da cidade e da memória visual. E isso foi muito interessante. Só para acabar, sobre o cavalinho que a Bárbara estava a falar, do Brandi Constantino, que mexia, houve um senhor, já de uma certa idade, que foi à exposição o ano passado, à Stolen Books, e veio-nos perguntar se nós tínhamos, não temos nenhum letreiro do Recio, mas se nós tínhamos o Brandi Constantino, e nós dissemos que não. Mas ele dizia assim, não disse Brandi Constantino. Se nós tínhamos o letreiro do Pai Natal. Bem, eu estou a fazer a investigação, eu sei todos os letreiros que estavam no Recio, todos, desde as lâmpadas até aos neons. E eu, o letreiro do Pai Natal? Não é nenhum letreiro do Pai Natal. E ele, a Rena fazia assim, a Rena andava e tinha o Pai Natal no termal. E eu, já sei o que é que está a falar. E o senhor já, na idade mais avançada, disse, olha, eu vou destruir uma memória, porque não era o Pai Natal. Era o Brandi Constantino lá dentro. E era um senhor que estava numa charrete, e era o cavalo. Não há nem rena, nem o Pai Natal. Ai, que eu gosto tanto de aguardente, eu toda a vida pensei que destruíamos uma memória de um senhor que estava a vida inteira a achar que aquilo era o Pai Natal. Não se faz. Foi maldade da minha parte. Bom, vamos dar um salto só e depois já voltamos outra vez aos letreiros, certamente. Eu tinha incluído ainda este maravilhoso do Tom, que é pensado ainda nos anos 30, em 36, e que também para o figurino, para o último figurino, e que é um desenho belíssimo. Mas antes de saltarmos, dizer uma coisa e deixar no ar, que eu acho e dar também já a palavra aqui à Catarina, porque de outra maneira também estamos a falar do mesmo, que é, de facto, eu acho que há áreas na arquitetura, no design, no urbanismo, que são favoráveis a um mais fácil esquecimento. E eu creio que, no caso da arquitetura, são os interiores que são passíveis para ser rapidamente transformados. Não é? Esta ideia de manter a fachada, e os interiores podem ser totalmente remodelados e transformados e modernizados e seja o que for, e portanto perde-se uma identidade muito forte que os interiores têm, ou que tinham quando são pensados, e isso infelizmente está-se a perder muito em Lisboa, com lojas que são absolutamente marcantes e que se perderam e foram desenhadas pelo Cale, por Vitor Paulo e tantos outros, pelo José Espinho, etc., e que se foram perdendo na sua unidade, e que eu acho que também é uma perda dessa memória da cidade, e os letreiros também, porque acaba por ser muito fácil, não é? É mais de alguma forma, se calhar parece-me a mim, era uma questão que depois também deixava em cima da mesa. Talvez tenhamos uma ligeira maior consciência em termos da cultura arquitetónica, que já deve ser preservada a fachada ou a malha de edificar, mas não tanto os interiores ou aquilo que depois faz parte ao nível do design gráfico e do design na sua mais ampla dimensão. E deixando esta questão também no ar, entramos na pele, que também é outra escala, é outra dimensão, mas também uma dimensão de inscrição. E, portanto, passo a palavra à Catarina, para falar também de cidade. Que cidade é esta? Porque eu estava a ouvir a Rita há bocadinho a falar das ruas de trás, que vem o Barbeiro e de repente nós começamos a perceber que há uma cidade que se aproxima daquela que nós apresentámos um bocadinho no mais profundo, é a pele. Não sei, está ligado? Está ligado. Bem, antes de mais também quero agradecer o convite para estar aqui hoje, tanto à Brutéria como também à Bárbara, que me convidou para fazer parte deste painel. E realmente pensar a cidade a partir da tatuagem é um pouco mais insólito do que pensar a partir dos letreiros, não é? Mas uma cidade faz também por várias camadas, não é? E o corpo, o que é uma cidade sem corpos, não é? Não é. Uma cidade são um conjunto de corpos que a habitam. E pensar a tatuagem
como uma grafia inscrita no corpo e que possa ser expressão de uma cidade, é o desafio desta conversa, não é? E realmente não era tanto a minha preocupação na exposição, mas é a preocupação hoje que estamos aqui a pensar esta questão. Na exposição, realmente, a ideia foi partir de uma coleção muito específica, que era a coleção do Instituto de Medicina Legal, que era uma coleção que tinha que tinha mesmo pele tatuada, e tinha também uma parte interessantíssima documental, que aliás foi estudada bastante, e eu aliás passei quase o inverno inteiro lá no Instituto de Medicina Legal, que não é nada agradável, é um lugar da cidade que realmente não é muito agradável, mas fiquei deslumbrada com toda a parte de arquivo. Porquê? Porque havia à volta de cada indivíduo tatuado, havia todo um registro, um dossiê, tanto de registros médicos, nas consultas médicas que se faziam, como também registros policiais, como também registros judiciais e jurídicos. Portanto, havia todo um arquivo à volta de cada indivíduo tatuado. E porquê? Realmente essa é a questão, que é porquê? Não é? Porquê esse interesse pela tatuagem? Tinha a ver, como aliás a Bárbara já referiu, o Adolf Loos é a expressão de um movimento. O Adolf Loos é arquiteto, tem mais relação até mais artística, não é? Tem um olhar mais artístico sobre a tatuagem, mas já tem esta conotação que realmente dominava a Europa no final do século XIX, princípios do século XX, que deriva até da teoria evolucionista do Darwin, porque o Darwin, no seu livro Descent do Descendente do Homem, descreve os selvagens como os tatuados, e portanto há aqui uma associação do homem selvagem com o homem tatuado. Não que ele quisesse conotar de forma negativa, ele estava simplesmente a fazer uma observação científica, portanto podemos acreditar que era uma neutralidade do ponto de vista científico. O que é certo é que desembocou numa teoria realmente depois desenvolvida pelo Lombroso, sobretudo, que era um psiquiatra e médico italiano, e também Lagasse em França, e que realmente eles os dois foram buscar ao Darwin toda uma justificação científica para uma visão moralista, negativa, repressiva da tatuagem. Ao mesmo tempo, realmente a tatuagem era uma prática proibida, era uma prática associada sobretudo à marginalidade, isto em toda a Europa, estamos a falar da Europa, não é? Porque, claro, na Nova Zelândia, na mesma época, não era nada considerada imoral, nem nada, é uma prática que sempre foi apreciada e até ritualizada, não é? Como noutras partes do mundo, mas na Europa, estamos a centrar-nos aqui na Europa, realmente houve este período, digamos, negro da tatuagem, em que era proibida e, portanto, com prática proibida, naturalmente, quem a vai praticar são os rebeldes, são os marginais, são os excluídos, como, aliás, dedicámos uma parte também ao Foucault, que teve um conceito lindíssimo, que são os homens infames, esses homens de quem ninguém fala, não é? Que não têm fama, que não são falados, que não estão... e que realmente só existem nos documentos. Portanto, esta coleção teve essa... Para mim, que faço filosofia e que li bastante Foucault, eu, quando vi esta coleção, foi quase como uma prova viva de uma teoria filosófica. Eu também senti essa presença da filosofia na prática, não é? Cá está uma confirmação de uma teoria. Porquê? Porque realmente o Foucault veio mostrar que esta conotação negativa veio desembocar também da parte... Portanto, houve aqui uma espécie de uma relação entre a medicina, a antropologia criminal, a frenologia. Portanto, há todo um conjunto que se cria naquele momento das ciências sociais e, especialmente, da criminologia, que surge neste momento. Portanto, há todo um contexto científico, filosófico, cultural, que marginalizam a tatuagem, não é? E que tornam, e que no fundo fazem ver o indivíduo
como aliás o próprio Lombroso. Na exposição a acompanhar os letreiros, a contextualizar. Por alguma razão, os letreiros, a partir dos anos 60, que é mais ou menos a altura que nós temos os nossos letreiros, não há grande informação sobre estes objetos que nós temos na Câmara Municipal. Em contrapartida, nós encontramos uma riqueza tremenda desde o início do século XX até aos anos 60, de várias, sobre o pedido de licenciamento para a colocação de um letreiro na fachada. E a partir daí depois foi desafiado, começámos o projeto, a investigação sobre os letreiros, que eu já lá iria, mas voltando atrás para a exposição, a forma como nós organizámos a exposição foi no Convento da Trindade, porque já apanhámos o MUD em obras. Foi muito interessante porque eram vários quartos, era um palácio, portanto organizámos dependendo da construção do edifício. Fizemos no piso inferior os letreiros que não tinham luz e aí conseguimos fazer um percurso cronológico entre ter fachadas pintadas, porque inicialmente as lojas não tinham letreiros na fachada, tinham, antes de haver alguma identificação do nome, as lojas tinham objetos cá fora, por exemplo, um barbeiro e um dentista eram no mesmo estabelecimento, isto no início do século XIX, e tinham bacias cá fora, que era assim meio sinistro, não é? Ter uma bacia para um dentista ou para um barbeiro. Ou uma taverna tinha folhas de louro e por aí fora. Portanto, eram símbolos, porque havia um grande analfabetismo e as pessoas não sabiam ler, portanto, eram símbolos. E depois, a partir de uma certa altura, começaram, então, a colocar os objetos das lojas cá fora. Ainda há uma loja ali em Santos que tem tudo e mais alguma coisa cá fora, sem ter necessidade nenhuma de ter alguma identificação do nome da loja. E depois começaram a colocar os nomes do fundador e a partir de depois já começaram a dizer o que é que cada estabelecimento tinha, com o café ou o que fosse. E isto deu para nós, então voltando à cidade gráfica, contextualizarmos fizemos uma sala com fachada pintada, pedimos ao ateliê dos Alpha Studio, demos uma fotografia e eles reproduziram uma fachada que ficou lindíssima. Através dessa fotografia. Depois tivemos tabletas de vidro, portas corta-vento, que é uma coisa que já não existe, nem ninguém sabe o que é uma porta corta-vento. E depois no andar de cima... Sabemos. Os jovens não sabem, os meus alunos não sabem o que é uma porta corta-vento, nem não sabem não. Sabem o que é LED e digital. E depois no andar de cima tivemos os letreiros com iluminação. E era entre as caixas de luz, porque é uma grande tradição cá em Portugal e em Espanha ter caixas de luz, e os neons, que terminava depois com o grande hit no final. Agora estamos a desenvolver a exposição Brilha Rio, que vai a Bárbara, quando falámos com a Bárbara, não tinha falado nada sobre a exposição Brilha Rio, portanto isto caiu nem na MUS, como se costuma dizer, e é quase como uma continuação daquilo que foi a cidade gráfica. Não tem esta componente do labirinto e das várias salas, não tem o fator surpresa, mas organizamos, e isto é outra coisa interessante, que é, em vez de termos organizado a exposição desta forma, entre as tipologias que deu uma forma cronológica, nós organizamos este espaço, que é um parque de estacionamento dali do Prata, em Marvila, que é o Prata Riverside Village, que foram eles que são os nossos mecenas, em parceria com a plataforma Pela Arte. E então é uma garagem, nós organizamos o percurso da garagem por áreas policiais. Temos os cabeleireiros, temos as sapatarias, temos os alfaiates e as retrosarias, temos a zona de hotelaria, para justificar aqui a vocação do Ritz, temos os automóveis e depois a restauração e oculistas. Também é interessante a questão, por exemplo, dos cabeleireiros, que eles quase todos têm um nome próprio. Temos o Nogueira, temos a Telma, temos o Costa, temos a Gelu, temos a Eleonora, e é muito interessante. E temos a Gelu, por exemplo, é o José e a Lucília. Quando não era um nome próprio, eram dois, então eles faziam a compilação de dois nomes, que também é muito,
português, assim como também no vestuário temos o Vamar, que é agora no Valdemar com alguma outra coisa. Temos também, não está colocado ali, a pastelaria Toninho ou a loja Camila, portanto é uma tradição muito interessante e podemos contar através dos letreiros várias formas de pequenas tradições que existiam cá em Portugal. Portanto, não é só, no MUD foi muito interessante nós termos a componente do design e foi ali uma questão um bocadinho mais fechada, porque organizámos os letreiros por itálicos, sem serifas e com serifas e os manuscritos, e aqui está tudo um pouco misturado entre, como são as áreas comerciais, temos os vidros pintados, temos os neons, acabamos por ter ali outra forma de contar a história. Relativamente à investigação que desenvolvemos nos arquivos da Câmara, que está a resultar um doutoramento, é muito interessante analisar a cidade por exemplo, temos na zona central temos a zona glamourosa, onde temos os vidros pintados, alfacetados, com folha dourada e tudo de uma forma mais rica, mas começámos a analisar as ruas circundantes às zonas centrais, vemos os pinhores, vemos as tabernas, vemos tudo um pouco mais pobre, em que, portanto, havia aqui um falso glamour na zona central, porque depois bastava ir um bocadinho, mesmo que fosse para a rua de trás, já iríamos encontrar uma zona mais pobre. Outra questão também interessante que estamos a analisar, e encontramos histórias interessantíssimas, que era, em 1930 foi decretado, houve um decreto-lei que proibia as palavras estrangeiras, que também partimos daí na exposição do MUD, com um neon, que era em defesa da língua pátria. Não era permitida a colocação de nenhuma palavra estrangeira. A primeira vez que nós nos deparámos foi na investigação que fizemos para o MUD, que vimos um neon, é muito interessante, que toda a gente se lembra que havia ali no Recio, que era o Brando e Constantino, que tinha o cavalinho que fazia assim. Essa também tem uma história gira, e então, o que é que aconteceu? Brandi é estrangeiro. Então, a Eletroreclame Limitada, que era quem fazia a maior parte dos letreiros de telhado aqui em Lisboa, fez o desenho e escreveu Brandi com Y. E o que é que aconteceu? A censura ortográfica corta ao Y. Então o que é que eles fazem? E foram muitíssimo inteligentes. E se depois vocês forem voltar a ver, eu não sei se está aí aquela imagem do Recio em que tem os letreiros todos, uma parecida com essa. Não, esse não tem. Se vocês forem ver essa fotografia no arquivo da Gulbenkian, é muito interessante, porque vão ver que o que é que eles resolveram? Puseram Brande, que é como se diria em português, mas como não fazia sentido nenhum, eles fizeram o E e depois fizeram uma perninha por baixo do E que faz o Y. Portanto, eles contornaram ali a situação entre tudo bem, querem Brande, mas leva ali a perna do Y. Há uma história que nós colocámos agora nesta exposição, que é muito interessante, que é, eu não sei quanto tempo tenho para falar, mas eu fico aqui isto e esqueço. Depois interrompo. Que é muito interessante, que é, um senhor queria abrir uma taberna, fez um requerimento e colocou o pedido de licenciamento para ter autorização para colocar uma tableta luminosa que se chamava Adega Bar Jesus, vinhos e qualquer coisa em baixo, agora não lembro do desenho. O desenho não é nada especial, mas a história é muito interessante. E então, para um letreiro ser aprovado, iria passar por vários departamentos, entre eles depois a censura ortográfica, que depois iria dizer se aquilo estava de acordo ou não. O que é que eles respondem? Reprovado. Porquê? Porque primeiro tem a palavra bar, é proibido, é estrangeiro. E então, para substituir bar, ou tem taberna, e depois eles lá dizem que querem que a taverna, como vê, querem que tenha uns caracteres muito maiores, e eles dizem caracteres muito maiores, e o bar é pequenino, pode ter bar, mas tem que anteceder taverna ou adega. No entanto, aquilo chamava-se Taverna Bar Jesus. E o que é que acontece? Segundo, está lá segundo, não pode ser porque é Jesus e vai contra os princípios religiosos. Nem que o apelido do Senhor seja Jesus, não há hipótese. Portanto, reprovado. E então, à medida que nós vamos fazer a nossa investigação, vamos encontrar histórias maravilhosas como essa sobre como nessa altura, ainda é, mas nessa altura era
os processos eram altamente burocratas, então a história está lá toda entre eles. E este comentário era para o desgraçado do fiscal que achou que ele, como se chamava Jesus, tinha direito a ter uma tableta luminosa com o nome dele, que era Jesus. Mas então, não foi possível. Portanto, há aqui uma série de coisas de situações muito interessantes que nós estudamos e que temos vindo a estudar e que esperamos fazer uma nova publicação, como tivemos a oportunidade no MUD, em que conseguimos compilar a investigação que já estava sendo feita na altura e a exposição que estava na Cidade Gráfica. Vamos ver se conseguimos fazer agora com esta exposição Brilha Rio, que é uma continuação da Cidade Gráfica. Portanto, é isso. Mas Rita, já agora antes de passar a palavra à Catarina, só fazer 2 perguntas e depois passo a palavra e depois já voltamos a abrir mais. Mas nessas histórias que a Rita está a dizer que vão-se fazendo, não é? Que são no fundo histórias pessoais e depois a história da cidade. Exatamente. Que resulta nessa manta de retalhos dessas histórias. Eu trouxe estas 3 imagens, não é? Porque são de 3 espaços absolutamente centrais da nossa cidade, dessas artérias que há pouco a Rita falava, e do tic-tac e do bam-bam, que têm a ver também com toda a afirmação do Vítor Paula. E dessa força que o Vítor Paula tinha, entre outros, dessa modernização de Lisboa. Como é que vocês, quando recuperam, eu gostava de fazer a relação destas imagens com esta, que é uma imagem que nós, quando colocamos na exposição... Esta do Correio? Do Correio. Ser, sim. Ainda não apareceu agora, não é? Sim. Esta falta do R. Esta busca que vocês têm vindo a fazer de uma recolha, de facto, de um património que até à data antes de se tornar moda estava em risco de se perder. Exato. Agora que se transformou em moda, que problemas é que surgem? Surgem que, se formos ali ao cantinho do vintage, vemos letreiros a um preço exorbitante. E acontece que isso, como é uma moda, vai ser transitório. Vai deixar de transitar. E acontece que aquilo que nós fazemos agora, que é preservar, conseguir resgatar os letreiros e salvaguardar de forma a que a história não se perca e nós preservamos essa identidade, essa memória, se for para a sala de alguém ou para a decoração de um bar ou do que for, do evento, vai passar de moda e isso vai acabar por ser destruído. Agora mostrou esta imagem que é muito interessante porque há uma fotografia lindíssima da Gulbenkian que tem estas letras ali no início da Praça do Comércio, da Praça do Município. Portanto, quem chega ao fim da Rua do Arsenal, do lado direito, a fazer esquina com a Praça do Comércio, tem este fantasma, que nós chamamos de fantasma, ou seja, há os vestígios que este letreiro existiu lá. Mas existe o comprovativo que existiu por essa fotografia, por quem se lembra também, do arquivo da Gulbenkian. O que é que aconteceu? Nós, em reunião na organização desta exposição com o MUD, fomos ao acervo do CTT e encontramos estas letras lá em caixotes, debaixo de umas bancadas, e faltava lá o R. Pronto, que entretanto já encontraram. Já. E faltava lá o R, e entretanto a Raquel Santos, que fez o design expositivo da exposição, encontrou esta solução muito interessante em que nós pusemos na mesma o CUR e o EIO, e com a ausência da pilastra que faltava lá o R, mas depois pusemos uma fotografia ao lado em que contextualizava eu fui há pouco tempo ao CTT, estamos aqui em conversa e aqui fui há pouco tempo ao CTT, fui ao arquivo por causa das listas telefónicas e ver lá os nomes de alguns estabelecimentos que precisavam. E entro e está lá uma coisa exatamente igual a esta. Até fiquei para morrer. Exato, porque não disseram nada. E está lá com o R, pronto. Enfim, e eu, que está tão giro. E eles disseram, pois é, foi uma ideia do arquiteto. E eu, está bem. Ainda bem que foi. Ninguém ouviu. E como é que é o olhar da Rita e do Paulo também, mas da Rita, que é quem está aqui na mesa, face a
a este percurso que tem estado a fazer e esta recolha que tem estado a fazer das ruas principais, das principais praças, das outras secundárias, essa destrinça também, não é? Social, estética também, Sim. de mais cuidado ou menos cuidado. Como é que olha hoje para a grafia na cidade de Lisboa? Podemos falar disso ou também é melhor ficar entre Não, enfim, acho que há uma falta de estética. Houve aqui uma questão há uma questão muito importante que é quando era suposto fazer um letreiro, fazia-se um letreiro para durar 50 anos a loja. Portanto, investia-se nesse letreiro que durasse. Os vidros eram pintados com muita classe, eram feitos letreiros em neon, em metal, ou caixas de luz, ou o que fosse, mas tinham uma durabilidade de dezenas de anos. O que acontece agora é que é tudo muito efêmero e não se investe nessa questão estética. Portanto, é tudo mais barato. É o vinil e é o vinil. Portanto, basicamente é isso. o LED. O LED é agora, mas o LED já está a começar a investir. Já existe uma coisa que se chama neon LED e mangueira LED, eles já estão a tentar fazer de forma a que haja algum relevo. O que é interessante é o relevo, não é? E a luz. E a luz. Mas o vinil também pode ser retroiluminado. Mas eu acho que há já um investimento nessa questão mais estética. No entanto, perde-se aqui um bocado que nos cativou tanto e que nos trouxe convidá-las para estar cá. A Bárbara Coutinho é a diretora do MUD, o Museu de Design e da Moda de Lisboa. A Catarina é a co-curadora da exposição O Mais Profundo é a Pele, uma exposição que fez parte, ou esteve no MUD. E a Rita Múrias é quem está, desde 2014, a resgatar os letreiros da cidade de Lisboa. Está a fazer um doutoramento sobre isto e tem este projeto, o projeto Letreiro Galeria, que está neste momento numa exposição em Marvila, que vale a pena ver, e que já esteve na exposição Cidade Gráfica no MUD também. É uma conversa que parte destas duas exposições que tiveram no MUD e que fala um bocadinho sobre como o poder da grafia para contar a história de uma cidade, quer ao nível da escala do corpo, quer ao nível da escala da arquitetura. Passo a palavra para a Bárbara. Obrigada. Está o meu ligado. Perfeito. É o meu. Acho que agora está o meu. Mas É a Bárbara a falar. pronto, se me puder só ligar para ver as imagens, agradecia. Ai, Bom, então, boa tarde a todos, em primeiro lugar, e obrigada à Brutéria por este convite que nos desafiou, que me desafiou a mim, para depois encontrar outros convidados que pudéssemos fazer esta tertúlia ao final da tarde, sobre este tema, no fundo, que foi lançado em forma de pergunta: pode a grafia contar a história de uma cidade? E esse convite, quando me foi dirigido, foi explícito que era a mim, enquanto diretora do MUD, visto que o MUD tem vindo a tentar desenvolver uma estratégia de programação, que tem vindo a trabalhar sobre as várias instâncias e expressões do design, entre as quais o design gráfico. Portanto, daí eu recuperar, ir aos anais do MUD, apesar de sermos um museu ainda bastante novo, que abrimos em 2009, como todos sabem, e ir aos anais do museu e tentar recuperar dois momentos, ou duas exposições, ou dois acontecimentos que nos pudesse levar aqui a tentar responder esta pergunta. Convém recordar que o MUD tem na sua coleção fundacional a coleção Francisco Capelo, que era uma coleção que não tinha qualquer representação gráfica. Portanto, é uma coleção de um colecionador privado, que foi adquirido pelo município de Lisboa já há alguns anos, em 2002,
e que tinha na sua gênese dois grandes núcleos, de produto e de moda, sobretudo 99% internacionais e nada de design gráfico. Portanto, o design gráfico dentro deste Museu de Design começou na instância zero e tem vindo, de facto, agora a ganhar cada vez mais relevo, sendo que, mesmo sem termos acervo ainda ao nível de design gráfico, que felizmente estamos a vir constituindo aos poucos, começámos a fazer algumas exposições que tivessem essa atenção a esse suporte bidimensional, tentando procurar analisá-lo em diferentes formas, em diferentes meios, em diferentes contextos, e daí então eu me recordar e achar que fazia todo o sentido convidar para estar comigo hoje duas mulheres, duas investigadoras, duas pessoas que têm vindo a desenvolver com paixão dois projetos distintos, mas que de alguma forma eu achei que poderia ser interessante para discutirmos aqui ou conversarmos um bocadinho esta questão da história da cidade através da grafia. A Rita Múrias, que juntamente com o Paulo, que acabou de chegar, têm sido os promotores aqui de toda esta defesa e recuperação, preservação, estudo, disseminação daquilo que é a história dos letreiros da cidade de Lisboa e que fizemos juntos a exposição Cidade Gráfica, como a Benedita já disse, em 2016. E a Catarina, que noutro contexto completamente diferente, co-comissariou uma exposição surpreendente, a meu ver. Eu trouxe algumas imagens para nós nos recordarmos e também para elas poderem ter de suporte para conversar e para expor os seus argumentos a partir daqui, que era o Mais Profundo é a Pele, e que foi uma exposição desenvolvida a partir de um acervo do Instituto de Medicina Legal de Lisboa e que tinha toda uma natureza e uma razão de ser muito centrada sobre a caracterização social das pessoas, dos moradores, dos habitantes, dos visitantes, dos migrantes de Lisboa, e como é que isso depois se tratava ao nível da tatuagem, o que é que essa tatuagem significava, onde é que era feita, por quem é que era feita. E obviamente tinha toda uma componente filosófica, que é a componente ou a dimensão que a Catarina mais explora, mas também uma componente artística, uma componente de design. A minha intenção aqui de cruzar estes dois universos, estas duas escalas, como a Benedita referiu, e que a Brutéria aceitou logo de imediato, é por achar que, de facto, pensar cidade em termos de grafia não se deve limitar apenas a uma instância. Claro que, se calhar, a perspectiva mais imediata, estamos a falar do espaço público, falamos da sinalética, falamos dos letreiros, falamos de tudo aquilo que configura e que desenha os espaços de acesso ao público, de estar, o uso de todas as questões, desde os logótipos às placas de sinalização e, portanto, tudo aquilo que concorre para uma comunicação, para a circulação, para a direção dentro desse espaço público. E onde, no caso da história da cidade de Lisboa, os letreiros têm um importante papel e caracterizaram um momento muito forte da nossa história da cidade, que corresponde a uma modernização da nossa cidade nos anos 50 e 60, maioritariamente, muito mais cosmopolita, urbana, desenvolvida, notívaga, e, portanto, com a luz, que também, no caso dos letreiros, tem uma carga absolutamente essencial, não é? Portanto, essa diferença entre o dia e a noite também é muito marcante e diferenciadora, mas também há outras componentes que configuram cidade já a outras escalas. E esta exposição do Mais Profundo é a Pele trouxe-nos uma Lisboa que é uma Lisboa que não é, se calhar, assim tão inesperada quando começamos a pensar ainda para os dias de hoje, não é? Essa foi uma das nossas grandes observações, que é olhar para os dias de hoje e perceber onde é que ainda hoje estão os principais ateliês ou espaços de fazer tatuagem, quem é que a faz, porque é que faz, com que sentido é que a faz, quais são os tipos, os motivos, as razões que levam alguém a fazer a tatuagem, e perceber que, de então para cá, obviamente a tatuagem saiu desta marginalização que tinha na época
E eu lembro-me sempre, quando chegámos a falar disso também, quando falávamos sobre as tatuagens e começámos a fazer esta exposição que depois a Catarina vai expor de outra forma. Lembro-me sempre do Adolf Loos, quando o arquiteto moderno do início do século, ou ainda de finais do século XIX, não é? E que notava claramente a tatuagem com a criminalidade, com a marginalidade, com as sociedades tribais, dizendo que o homem moderno não tinha razão nenhuma de se estar a tatuar, a inscrever. Mas essa inscrição, para mim, foi o elemento aqui que aproximou estas duas leituras. A inscrição na pele de alguém que se destaca dos demais ou do seu grupo, mas ao mesmo tempo é também um fator de integração. E eu só dando pistas também aqui para as minhas duas convidadas, é muito interessante perceber como é que no caso da tatuagem se viu claramente uma distinção entre a tatuagem feita na mulher, no feminino, e a tatuagem feita no homem. Como é que a primeira é mais gráfica, gráfica são as duas, é mais de inscrição, não é? Mais de nome, é mais da palavra, enquanto que no homem era de facto mais de desenho, mais de figuração, mas a Catarina há de poder depois falar mais sobre isso. Eu aproveitei também, obviamente, porque nós temos estado já encerrados ao público na nossa sede já há muitos anos, não é? Como sabem, há anos demais, infelizmente, mas são estas as vicissitudes de quem é uma instituição pública e que se rege pela lei da contratação pública. Encerrámos as nossas portas em 2016 e iniciámos uma obra de requalificação integral do edificado que parou a meio por problemas do empreiteiro. Retomámos felizmente este ano e o que eu vos trazia aqui era um convite para voltarem a ir à Rua Augusta para perceber e reencontrar este novo tapume que nós colocámos nos nossos andaimes, a assinalar o início da obra. E onde, lembrei eu, de facto estamos a falar de grafia e estamos a falar, ainda falei com a Rita na altura, quando decidimos fazer esta abordagem, tentando debater com ela, ouvir a opinião dela de quem deveriam ser as pessoas, os designers gráficos a convidar para connosco fazer aqui uma passagem de uma mensagem que queríamos inscrevê-la em português e em inglês na nossa fachada. E, no fundo, fazer também essa inscrição na cidade, não é? A frase que quisemos lançar para esta nova etapa do Mood é uma dupla frase: mude no presente desenhando o futuro e mude no futuro desenhando o presente. E ela, de alguma forma, é circular, são lidas e devem ser lidas em conjunto, e foi com muito agrado que acabámos por trabalhar com o João Neves, ou o Neves Man, e que ele faz esta abordagem, esta apresentação de rasgar a tela, não é? De propor uma tradução apelativa. Acreditamos nós, quando a lemos, também muito intergeracional, muito multicultural, muito agarrada ainda a um passado também do lettering vintage, mas com uma linguagem muito pop e ao mesmo tempo muito aberta às diferentes gerações dessa mesma leitura. E isto, para mim, trouxe-o hoje como essa relação, que era a pergunta colocada e lançada pela Brutéria, de podagrafia ou esta reflexão sobre o design gráfico permitir um conhecimento sobre a cidade, ao qual eu creio, evidentemente, que sim, e que é um elemento fundamental de entendimento da cidade, da sua história, mas também da sua construção no presente, não é? E as fachadas dos nossos edifícios e o sentido da relação do dentro e do fora e dessa pele que a fachada significa para uma determinada leitura, comunicação, ligação com o público, com o transeunte, ao nível da escala, da cor, da luz, que já falámos aqui, parece-me que ela é muito importante ser analisada, pensada e refletida com muita atenção e com muito cuidado, porque por exemplo, queria só partilhar, mesmo antes de passar a palavra depois à Rita, porque se calhar apanhando aqui esta fachada e continuando depois com os letreiros, talvez seja um caminho mais natural ou mais orgânico.
a ser a Rita a tomar a palavra. Foi interessante para nós e tomámos essa consciência ao longo de todo este processo, desde que estamos ali, em 2009, a noção de como intervir também na zona histórica da cidade, não é? De fazer uma fachada numa zona histórica. Existem uma série de regras, de pressupostos, da defesa do próprio património, da envolvente onde nós nos inserimos, e, portanto, tudo isso tem que ser tomado em conta quando se projeta, pensa, planeia e desenha à escala da cidade. À escala da tatuagem não é preciso pensar tudo isso, mas acaba por ter também um impacto indireto na forma como nós vemos quem habita, quem vive, quem cria essa multicolor que a cidade tem. E, portanto, era isto que nós queríamos aqui debater um pouco, conversar entre as três, mas não só, e, portanto, o espaço é tão acolhedor que eu lanço-vos também, obviamente, o desafio da conversa, passar para os dois lados, independentemente de termos ou não termos este instrumento aqui a gravar. Acabei por falar com máscara, não tirei-a, mas eu creio que toda a gente ouviu, e estamos assim ainda mais seguros, não é? No momento em que nos encontramos. Rita, passa a palavra. Já tenho som? Já. Então, eu agradeço, já fomos apresentados. Eu estou aqui em representação do projeto Letreiro Galeria, o Paulo está ali comigo, aqui. Relativamente aos tapumes, eu acho muito interessante aquilo que o MUD fez, de convidar artistas e designers, porque da investigação que nós temos feito, era um costume, na altura dos anos 50, o Fred Kradhofer fez imensos tapumes, portanto, deveria ser um hábito que se deveria manter, e não só publicidade. Também havia da investigação que temos feito nos tapumes, havia várias publicidades de pessoas que faziam letreiros, que também é muito engraçado. Voltando atrás, eu e o Pablo recolhemos os letreiros das fachadas que estão desativados. Começou em 2014. Em 2015, penso eu, falámos com a Bárbara para fazer uma exposição, que foi logo aceite. E depois, a partir dessa altura, que já vou falar sobre como é que organizámos a exposição, que também foi muito interessante, a Bárbara deu-nos a oportunidade de nós, e lançou o desafio de nós irmos aos arquivos da Câmara Municipal e ver, a partir dos letreiros que iriam ser expostos, se nós iríamos encontrar alguma informação que fizesse sentido nós colocar